Então a primeira pergunta é: o que é home studio? Home studio, como o próprio nome já diz, é um estúdio em casa. E a palavra home studio não define se é um pequeno estúdio em casa ou se é um grande estúdio em casa. Só diz que é um estúdio em casa. Quando a gente monta um home studio, a princípio a gente tem que ter um espaço numa casa, né? Geralmente é um quarto de hóspede que está ali parado e você resolve montar, ou até mesmo o seu quarto, né? Você pega seu quarto ali, já começa chegando a cama um pouquinho para cá, colocando o computador ali, e ali você começa fazendo as suas gravações caseiras, né? Geralmente os home studios começam dessa forma, né? É algo que vai acontecendo, né? E na medida do passar do tempo as coisas vão crescendo. E um estúdio de gravação já é um lugar apropriado, já é um lugar pensado, projetado para produção, para gravação, né, para mixagem, masterização, né, algo pensado. Então há uma diferença entre um estúdio e um home studio. Não quer dizer hoje que uma produção em home studio vai deixar a desejar de uma produção no estúdio. Pelo contrário, tem produções hoje em home studio que está dando 10-0 aí em estúdios profissionais. E isso por causa da tecnologia que nós temos disponíveis hoje, que no passado a gente não tinha. Para quem já leu e para quem já acompanhou a história do estúdio, sabe que para que uma banda gravasse o seu CD era um privilégio para poucas. Porque quem conseguia gravar era somente quem tinha dinheiro para pagar um estúdio profissional, e o estúdio profissional era caríssimo, por causa dos equipamentos caríssimos, era muito equipamento para poder se gravar uma música. E hoje com a tecnologia, a tendência é cada vez mais precisar de menos equipamentos, porque tudo está se concentrando no computador. E quanto mais a tecnologia cresce, menos equipamentos são necessários para se produzir uma música de altíssima qualidade. Para você que está querendo montar o seu home studio, ou já começou a montar, é necessário você pensar sobre alguns aspectos. Primeiro, que tipo de home studio eu quero ter? Qual é o meu perfil de produção? Para que eu quero o home studio? É só para hobby ou é para o ganha-pão? Essas perguntas você tem que se fazer, porque essas perguntas vão definir o começo e o final do seu empreendimento, se vai ser de sucesso ou não. Você tem que definir isso para que você, a partir dessas perguntas, você se mova em cima dessas metas. Primeiramente, o que tem que ser definido é o perfil do home studio. Eu defini, estudando a respeito de produção musical, 6 etapas na produção musical. Quais são essas etapas? Primeiramente, a composição de uma música. Segundo, os arranjos dessa música. Terceiro, a gravação. Quarto, a edição, a mixagem dessa música e a masterização. Então eu defini 6 etapas que tem numa produção musical e que você pode abraçar todas no seu home studio ou apenas algumas dessas etapas. Para cada etapa é necessário um equipamento específico, um estudo específico acerca de alguns assuntos, softwares diferentes, enfim. Então você tem que definir o que eu quero trabalhar. Geralmente nos home studios hoje, a pessoa ela quer gravar, ela quer editar, ela quer mixar e quer masterizar. Geralmente essas 4 etapas. Tem home studios que só quer ficar com a parte de mixagem e masterização, como é o meu caso aqui. Eu tenho um home studio e eu dedico somente a mixagem e masterização. Aqui eu não gravo nada, Quando gravo é algo bem simples, porque aqui eu não tenho equipamentos específicos para gravação e nem área física para isso. Então eu peguei uma sala da minha casa e nesse home studio que eu criei na minha casa é para mixagem e masterização específico. Eu vou dar uma explanadinha a respeito dessas 6 etapas. Por exemplo, a composição. Muitos compositores querem ter um home studio somente para compor as suas canções, para registrar as suas canções e passar essa composição para artistas que vão estar gravando essas composições. Esse tipo de home studio precisa de menos equipamentos, não tem necessidade de monitores de referência de alta qualidade, não tem necessidade de um computador muito robusto, e enfim. Tem a parte de criação de arranjos que muitas das vezes o compositor que compõe uma música, ele não cria os arranjos da música, ele compõe a música e tal, deixa a música aberta, e tem os músicos que são específicos para a criação de arranjos. Tem bandas que não criam arranjos, elas somente executam aqueles arranjos que foram previamente criados por outros músicos. Já tem bandas que já fazem os arranjos da composição, já criam os arranjos, beleza, tranquilo. Você pode ter um home studio abrangindo a composição, a criação de arranjos, para passar isso para a banda que vai executar. É também uma opção de home studio. Então já são 2 etapas na produção. E a etapa de gravação, onde você pode escolher fazer uma gravação simples, como gravar somente vocais,
ou gravar violões acústicos, coisas assim, né, que já é um home studio básico, é um home studio que a maioria das pessoas hoje tem. Ou você pode também ter um estúdio de médio e grande porte. Por exemplo, você querer gravar bateria acústica, já é um home studio de médio porte, ou estúdio, né? Porque quem grava bateria já vai ter que ter uma sala apropriada para isso, né? Já com tratamento acústico, já com isolamento acústico, microfones, pré-amplificadores, já é uma pancada de coisa que um home studio básico, né, que grava somente voz e violão, por exemplo, já não vai poder fazer. Então são vários perfis de um home studio para gravação. Geralmente quem tem um estúdio para gravação acaba que já edita o trabalho e já mixa o trabalho. A parte de mixagem vai exigir também uma sala técnica, uma sala que tenha tratamento acústico. Ou não, às vezes a pessoa prefere mixar com fone de ouvido, que aí já não tem necessidade dessa sala tratada acusticamente. Eu vou estar dando uma explanada também a respeito desse assunto de isolamento acústico e tratamento acústico, que são duas coisas diferentes, né? E também temos a etapa de masterização. Nem todos os home studios que fazem a parte de gravação, edição e mixagem fazem a parte de masterização. Para se fazer uma boa masterização, precisa-se ter um estudo aprofundado acerca de masterização. Pode-se usar equipamentos analógicos externos. Então, é outra etapa da produção, é a última etapa da produção, que exige também um profissional habilitado para isso. Mas hoje, geralmente, nos home studios, também quem mixa acaba masterizando também, usando plugins, usando softwares específicos para essa função. E com isso, né, uma economia de tempo e de dinheiro, porque masterização também não é algo barato. Então essa parte é muito importante, você definir quais etapas da produção você vai abraçar no seu home studio. E a partir disso vão vir os investimentos em equipamento, em infraestrutura e softwares para a execução do seu trabalho. Definindo o seu perfil de home studio, você tem que definir aonde você quer chegar com isso. Isso é muito importante ser feito, porque assim você pode se programar criando metas e objetivos para que você alcance aquilo que você definiu. Então, pessoal, antes de você colocar esse projeto para frente, é necessário que você se faça essas perguntas para você definir aquilo que vai mais se encaixar para você. Depois as coisas vão se desenrolando na medida do tempo e na medida da progressão do seu trabalho.